Olá, irmãos, é muito bom estar aqui nesse momento, podendo participar da nossa escola dominical. Deus tem abençoado as nossas vidas e tem nos dado a oportunidade, mesmo de modo diferente, de estarmos compartilhando uns com os outros estudos acerca da Palavra de Deus. Temos estudado o livro de João e certamente verdades preciosas têm sido anunciadas, verdades que têm trabalhado em nossas vidas, têm sido anunciadas para cada um de nós. Nós vamos estar orando nesse momento, dando início à nossa escola. Logo após nós vamos ouvir alguns louvores e aí então vamos ouvir o estudo que foi preparado para nós para esse dia. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, pois o Senhor tem abençoado as nossas vidas, mesmo nesse momento tão difíceis que estamos vivendo. Obrigado pela Tua Palavra, que vai ser aberta, que vai ser explicada, ó Deus, que ela possa vir a trazer ensinamentos preciosos para cada um de nós. Nós sabemos que o Senhor fala conosco através da Tua Palavra, da maneira que o Senhor sabe que nós necessitamos. Por isso entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor possa estar agindo. Oramos assim em nome do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você entregou o seu problema a Deus. Agora é esperar nas promessas que nos deu. Você orou com fé e Deus o atenderá. Mas enquanto está esperando, Ele pergunta pra você: é tão difícil entender que seus problemas eu posso resolver, e nas situações difíceis estarei ao lado seu para o ajudar. Confie em Deus e então verá a mão de Deus guiando cada passo seu. É claro, quanto ama, é só olhar para trás, mas mesmo assim Ele está a perguntar: é tão difícil entender que seus problemas eu posso resolver, e nas situações difíceis estarei ao lado seu para o ajudar. E nas situações difíceis estarei ao lado seu para o Bom dia, esperamos que os irmãos estejam desfrutando de paz e alegria, apesar das dificuldades dos dias, toda a situação que temos vivido, uma pandemia e as perdas, que tivemos, mas que todos possam estar firmes na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo
do Evangelho de João, né, proposto pela Escola Dominical, para que pudéssemos estudar todos os capítulos referentes a este Evangelho. E nessa oportunidade, nós estaremos dando continuidade ao capítulo 11. Nós iniciamos semana passada o estudo desse capítulo e agora nós vamos estudar a segunda parte. Teremos uma outra posterior ainda. Devemos lembrar que o objetivo do apóstolo João era apresentar o Senhor Jesus Cristo como Deus, e ele o fez muito bem. Este evangelho, o quarto, né, ele narra 7 milagres do Senhor Jesus Cristo, chamados de sinais, com um propósito definido de levar os leitores a crer em Jesus Cristo como o Filho de Deus, para que tenham vida eterna em seu nome. Versículo 31 do capítulo 20. Você aí é capaz de citar os 7 sinais registrados neste evangelho? Você consegue se lembrar quais são? Faça um teste com a sua memória, tá bom? Mas eu vou citá-los, né? O Senhor Jesus transformou água em vinho, curou o filho de um oficial à distância, curou um paralítico num tanque há 38 anos, o Senhor Jesus realizou a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas. Em seguida, ele caminha sobre as águas. No capítulo 9, ele já cura um cego de nascença. E agora, no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Nós sabemos que ele realizou mais um milagre depois da sua ressurreição. Mas ele está num outro contexto desse evangelho. Esses 7 milagres, 7 sinais, têm esse objetivo próprio que eu disse aí, né? Para que Jesus seja reconhecido como Deus e assim aqueles que o reconhecerem possam ter vida eterna. E estamos vendo este capítulo 11 sobre um aspecto diferente, né? Estamos fazendo a abordagem dos principais personagens desse capítulo. São vários personagens, né? E nós começamos, claro, por Lázaro, né? Vendo a relação de Lázaro com o Senhor Jesus Cristo. E faremos assim sobre os outros também, a relação de cada personagem com o Senhor Jesus Cristo, contido nesse capítulo 11. Vimos que Lázaro era o amigo amado de Jesus. Vimos que o Senhor Jesus nutria uma afeição muito especial por ele. E no final, depois de morto há 4 dias e já cheirando mal, o Senhor Jesus realiza o maior dos seus milagres, né? A ressurreição de Lázaro, que é uma figura, né, da ressurreição de todo o amigo de Jesus no último dia, né? De uma forma muito especial. Essa ressurreição de Lázaro traz a ideia da ressurreição final, que será tão tranquila, contundente, tão objetiva, quanto foi a de Lázaro descrita nesse capítulo. Agora, na segunda parte do nosso estudo, desse capítulo 11, nós daremos continuidade ao estudo de um personagem e sua relação com o Senhor Jesus. Já mencionamos Lázaro como o primeiro personagem e agora, o segundo, nós estudaremos a vida de Marta, né? Marta também, como Maria, era irmã de Lázaro. Maria fica para uma próxima ocasião e hoje nós vamos concentrar nosso estudo na vida de Marta, uma mulher muito especial, registrada nas Sagradas Escrituras, como uma amiga de Jesus também. Ela compunha essa família tão especial, tão próxima de Jesus. A expectativa é que nossa família também seja tão especial, tão amiga, tão próxima de Jesus, quanto foi a família de Betânia, Maria, Marta e Lázaro. É o ideal, é um modelo para as nossas famílias. Que o Senhor Jesus tenha em nosso lar a mesma liberdade que teve neste. Que Ele encontre ali os mesmos amigos, né? E que encontre em nossos lares os mesmos amigos que encontrou no lar de Marta. Muito bem. Marta era irmã de Lázaro, o que ressuscitou, né?
o segundo membro dessa família amiga de Jesus da cidade de Betânia. Marta vai aparecer nesse capítulo logo depois que eles mandam chamar o Senhor Jesus. Ele só chega depois de 4 dias que seu irmão já estava morto, e ela sai ao encontro de Jesus. E a gente começa a perceber alguma coisa em relação à sua vida ali, não é isso? E mais para frente nós vamos fazer a leitura desse encontro com Jesus, que está registrado a partir do versículo 20 do capítulo 11, né? A partir do versículo 20 até o versículo 27, nós temos esse encontro, né? Registrado ali. Mas queremos falar uma coisa de Marta primeiro, uma coisa que não está registrado aqui nesse capítulo, mas se encontra lá em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Por quê? Porque queremos destacar alguma coisa na vida de Marta, uma coisa muito comum, muito contemporânea. Eu quero destacar, em primeiro lugar, algo chamado ansiedade. Ou seja, Marta era uma mulher ansiosa. E assim ela é vista, né? Assim ela é qualificada nas Escrituras, por algumas atitudes que estão registradas nela. Pois então, ela aparece nas Escrituras como uma mulher bem ansiosa. E o primeiro lugar que nós vemos isso é em seu lar. Temos registro lá em Lucas, né, como eu disse, Lucas, capítulo 10, de 38 a 42. É um texto muito conhecido, mas eu quero ler. Indo eles no caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou em sua casa. Então, tudo partiu dela, muito importante isso. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. A convite de Marta, ele se hospedou naquela casa, no povoado de Betânia. Como eu disse semana passada, aquela casa era um oásis para o Senhor Jesus em meio às hostilidades daqueles dias, né? Ela tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvi-los os ensinamentos. Versículo 40. Marta, no entanto, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus, o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que nós vemos deste incidente? Num dado momento, num dia muito especial, recebendo a visita do Salvador do mundo inteiro, o Jesus ali na sua casa, tendo um momento em que ele estava dirigindo a palavra àqueles que estavam a ouvi-lo, inclusive a sua irmã ali ouvindo, e Marta ocupada com os afazeres. O texto é muito claro. Ao invés de dar prioridade à pessoa do Senhor Jesus, ela estava priorizando o trabalho secular, os afazeres. Não podemos julgá-la. Arrumar uma casa, fazer uma comida especial para o mestre, isso é muito importante. Mas naquele momento, de acordo com o Senhor Jesus Cristo, faltou equilíbrio para ela. Ela deu bobeira. Ela deveria saber o que era prioridade naquele instante. Deveria ter escolhido o que a sua irmã escolheu, ficar próxima, absorver do Senhor Jesus naquele momento tudo que ele tinha para oferecer. Mas quem nunca deu bobeira? Quem nunca o fez? Que atire a primeira pedra. A ansiedade é comum a todas as pessoas, umas mais e outras menos. Quando ela atinge ou ultrapassa um certo limite difícil de ser definido, ela torna-se pecado. Nós pecamos e nós pagamos um preço por causa disso.
Agora, a gente julga Marta, né? Mas devemos lembrar que nós não somos diferentes dela. Lembremos-nos também, o mais importante, são as recomendações bíblicas, bem enfáticas, sobre o assunto da ansiedade. E para isso, né, eu preciso ler alguns versículos, para que não venhamos a viver ansiosos, para que não venhamos pecar e ter que pagar um preço por viver dessa forma. Gostaria de ler então, primeiramente, Filipenses 4 e 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Palavras do apóstolo Paulo. Não devemos nutrir a ansiedade, não devemos guardá-la, mas em oração, súplica, apresentar os nossos pedidos diante de Deus. Falar com Ele, abrir o coração. Orar é falar com Deus. Um outro texto diz o seguinte, 1 Pedro 5 e 7. Lancem sobre Ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Apóstolo Pedro está dizendo isso. E ele experimentou isso, ele soube o que isso significa. Lançar sobre Deus, depositar nele todo o que nos preocupa, tudo aquilo que nos causa mal. Temos ainda outros textos que diz assim, portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 31 a 34. Outro texto ainda, Mateus 6, 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, é muito comum as pessoas estarem roendo as unhas, adquirindo uma gastrite, entrando em depressão, porque estão ansiosos demais. É muito triste quando passa de um certo limite, como eu disse, e vai por esse caminho. A enfermidade, ela é uma consequência, uma tristeza muito grande. Provérbios tem 2 versículos que dizem assim, primeiro capítulo 12, 25 e o 17 e 22. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Palavra do sábio Salomão. Olha quantas palavras maravilhosas de sábios, de apóstolos e do próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, a quem é apresentado dessa forma neste Evangelho. Não podemos assumir todo o peso da ansiedade. Como eu disse, por natureza nós todos o somos, mas há um limite. Nós precisamos aprender a lançar a nossa ansiedade a quem pode cuidar dela, quem pode resolver os problemas, quem é capaz. Nós devemos nos esvaziar. Ela chega e nós nos esvaziamos dela. Abrimos as comportas e elas vão embora. Devemos confiar, praticar a nossa fé. Devemos nos apropriar desses benefícios da palavra, de lançar sobre o Senhor Jesus toda a nossa ansiedade. É tão difícil, algo que parece ser tão simples, né? A ansiedade é um problema que tem tratamento e remédio eficaz. O medicamento precisa ser bem administrado, senão não trará benefício algum. Tem que fazer uso desse remédio. Eu nunca me esqueço, né? Que um dia, abrindo uma gaveta, eu achei uma caixa de remédio vencida, Notropil. Eu sabia para que serve aquele remédio, é antigo, remédio para memória. Eu achei aquela caixa vencida, com poucos remédios que foram tirados dali, completa quase.
Peguei aquela caixa, fiquei aborrecido com aquilo. Falei, gente, dinheiro jogado fora. Cheguei perto da Ana Cristina e falei, olha aqui, meu amor, que absurdo. Encontrei essa caixa de remédio para memória ali jogada. O que é isso? Ela olhou para mim e falou, é seu aí. Meu? Você foi no médico. Falou que não estava lembrando bem das coisas e ele passou esse remédio para você. Só que você não tomou. Falei, meu Deus, é verdade, eu esqueci de tomar. Adianta? Como que eu vou melhorar? Como que eu ia sarar se tinha o remédio, foi adquirido, mas não foi ministrado precisamente? Não adianta nada, venceu. Estragou, perdi dinheiro e muito mais coisa ainda. Então, essa é a situação. Estamos, assim, vivendo um momento em que as pessoas não estão lançando mão do recurso que têm, estão deixando ele na gaveta, perdendo. Então, precisamos lançar mão, já que temos esse benefício ao nosso alcance. Outra coisa que nós vemos em Marta, além da sua ansiedade, é uma oscilação entre decepção e fé. Neste capítulo, Marta se encontra assim. Quando Jesus chega próximo de sua casa, atrasado há 4 dias, ela sai ao seu encontro e demonstra exatamente isso, decepção e fé. Vamos ler capítulo 11 do Evangelho de João, dos versículos 20 a 27. João 11, de 20 a 27. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta para Jesus, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também eu sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Desse encontro entre Jesus e Marta, nós podemos ver o seguinte, que Marta, ela oscila entre a decepção e a fé. E ela se encontra assim nesse capítulo. Porque nós vemos que quando o Senhor Jesus chegou ali, atrasado há 4 dias, ela sai ao seu encontro, demonstrando exatamente isso. Primeiramente, decepção, quando ela diz, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Ou seja, que pena que o Senhor não se fez presente. Aonde o Senhor está? Por que o Senhor demorou tanto? Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro estaria conosco nesse momento. No entanto, ela demonstra fé, porque diz o seguinte, que se ele estivesse ali, com certeza, Lázaro não teria morrido. Ela acreditava que na presença de Jesus, a morte não teria vitória. Agora, a sua fé é uma fé oscilante. A gente pode ver isso nos versículos 21 e 22. Primeiro é uma fé real, pois capacitou Marta a crer que Jesus poderia ter evitado a morte de Lázaro. Ela não tinha dúvida desse poder do Senhor Jesus de forma alguma. Agora, era uma fé real, mas também incorreta. Por quê? Porque ela pensou que Jesus só poderia ter curado a Lázaro se ele estivesse fisicamente ali presente. E nós sabemos que isso não é verdade, porque no capítulo 4 desse evangelho, ele cura o filho de um oficial à distância, 50 a 60 quilômetros de distância, ele fala com o oficial, teu filho está curado, e ele foi embora. Quando chegou lá, o menino estava curado, exatamente na hora que ele disse. Então, ele é o mestre da distância, certo? Ele é o mestre da vida, da ressurreição, mas também ele é o mestre da distância. Ele não, se ele quisesse, ele poderia ter curado Jesus, Lázaro, de onde ele estava, Betábara, e agora Betânia ficava o quê? 30 quilômetros de distância, 32 quilômetros, era dar uma ordem, pronto, seus anjos atenderia e
e Lázaro ressuscitaria. Mas ele não o quis fazer. Mas ela não podia entender assim. Mas é uma fé que brilha. Uma fé real, incorreta, mas é uma fé que brilha. Por quê? Porque ela diz no versículo 22 palavras lindas. Mas também sei que agora, tudo quando pedires a Deus, Deus tu concederá. Olha, ela não sabia como, mas ela cria em seu coração que Jesus poderia ajudá-la, mesmo naquele momento. Ela sabia que Deus concederia qualquer coisa que Jesus o pedisse. E ele teria a capacidade de transformar aquela tragédia em algo precioso. Ele poderia transformar, ele poderia acalmar o seu coração, ele poderia fazê-las entender o porquê de tudo aquilo. Ela esperava isso, ela cria nesse poder. Então é uma fé que brilha, que tem potencial, certo? Mas ao mesmo tempo, nós vemos que a sua fé, por um outro aspecto, ela é incompleta. Por quê? Ela crê que Jesus poderia ter realizado um milagre. Ela crê que Jesus com certeza realizou vários e poderia ter realizado. Ela crê que Jesus poderia operar um milagre no passado. Outra, ela crê no futuro que Jesus vai ressuscitar os mortos. No versículo 21, ela fala isso, né? Nos versículos seguintes, ela fala isso. Diz o seguinte, 24, eu sei que meu irmão há de ressurgir no último dia. Então, Jesus poderia tê-lo curado, tê-lo ressuscitado, ou tê-lo curado se estivesse lá antes. Ele vai ressuscitar Lázaro no futuro, mas ela não cria que ele poderia ressuscitar Lázaro ali no presente. Isso era demais para ela. Nós, às vezes, somos assim. Nós cremos em tudo que Deus fez, tudo que Jesus realizou, todos os 35 milagres registrados e tantos outros. Cremos neles. Nós cremos que um dia haverá uma ressurreição e nós estaremos lá. Vai ser demais. Cremos mesmo. Mas às vezes falta-nos fé para crer naquilo que Jesus pode fazer no presente. Como resolver um problema? Como tirar a decepção, a angústia dos nossos corações? Como ele vai tratar desse assunto? Nós cremos às vezes, não vemos solução ali na frente. Falta-nos fé naquilo que Jesus pode fazer no presente. Temos no que ele fez, temos no que ele fará, mas e no que ele está fazendo hoje? Precisamos ter a mesma fé, precisamos ter uma fé completa. Sua fé também se revela salvadora. Muito importante isso. Ela não está condicionada a um milagre. Me lembro que o Senhor Jesus foi na aldeia dos samaritanos e muitos creram nele. No capítulo 2 do Evangelho 4, do capítulo 4 do Evangelho de João, este mesmo. Ele chegou na aldeia dos samaritanos, aquela mulher samaritana creu, chamou os outros, eles creram. Jesus esteve por 2 dias lá e muita gente creu, sem um único milagre. Não é um milagre que vai levar a pessoa a crer. Alguns até creem por causa dele, outros não. É difícil entender, é difícil compreender como essa fé genuína pode brotar no coração de uma pessoa. Muito difícil isso. Mas no caso de Marta, ela não creu porque o seu irmão ressuscitou. As suas palavras foram ditas antes. Ela disse isso no versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que devia vir ao mundo. E Lázaro só ressuscita no versículo 44. Então a fé dela, salvífica, não estava condicionada a um milagre, mas sim por aquilo que ela tinha visto e ouvido de Jesus, por caminhar com ele, por abrir o seu coração, por aceitar a sua repreensão, poder ver quem ele realmente era. Uma convivência, uma experiência. Por isso Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Muito importante isso. Uma fé incompleta, uma fé que se revela salvadora, e por fim, de uma forma muito especial, a sua fé é uma fé beneficente. O que é isso? Uma oportunidade para uma grande revelação doutrinária. A fé dela nos beneficia muito, doutrinariamente falando. Neste encontro de Marta com o Senhor Jesus, é nos revelada uma
preciosa verdade. Isso é muito bom para nós. Marta, ela diz o seguinte para o Senhor Jesus: tenho crido que tu és o Cristo, né? Versículo 24, eu sei que meu irmão Lázaro há de ressurgir na ressurreição no último dia. Aquilo que ela chama de último dia é o final dos tempos, é a conclusão de tudo. E neste dia, né, neste último dia, nós notamos aqui que, de acordo com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, haverá duas classes de cristãos. Porque no versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Duas coisas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então, olha bem, a conclusão que nós podemos chegar. Isso está de acordo com 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Coríntios 15. Vou ler lá. 1 Coríntios 15. Estamos finalizando, hein? 51 a 53. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 a 17. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos que o apóstolo Paulo entendeu bem essas palavras do Senhor Jesus, que diz que haverá duas, como eu disse, duas classes de cristãos no último dia. A primeira classe, aqueles que estiverem mortos, aqueles que morreram, mas confiados em Cristo. Naquele dia, para eles, o Senhor Jesus há de ser a ressurreição. Por isso ele diz: eu sou a ressurreição para os mortos em mim, para os mortos em Cristo. Mas também ele disse que era a vida, porque naquele último dia, alguns não terão experimentado a morte. Estarão vivos naquele dia. E os cristãos vivos, para eles, o Senhor Jesus é a vida, porque eles serão apenas, ou de forma maravilhosa, transformados. Então, para os cristãos, para aqueles que estiverem mortos, ele é a ressurreição. E para os que estiverem vivos, ele é a vida, ele é a transformação. Então, olha como que este capítulo nos dá essa rica e preciosa doutrina. Temos conhecimento desses fatos. Podemos aqui, se Paulo não tivesse escrito mais nada, já seria o suficiente para nós esperarmos, aguardarmos de uma forma muito preciosa o último dia. Quando, para aqueles que estiverem mortos, queridos nossos, nesse período de pandemia, nós perdemos entes queridos, muitos estamos perdendo, mas eles estão guardados, eles estão com Cristo. Nós perdemos a companhia deles, nós não perdemos sem saber para onde estão, não, nós sabemos. Nesse sentido, nós não perdemos o privilégio da companhia desses irmãos, mas temos certeza que estão bem guardados e sabemos onde estão no paraíso com o Senhor. E no último dia, para estes queridos, o Senhor Jesus é a bendita ressurreição. Para aqueles que estiverem vivos, se porventura nós, ele será
e é a bendita vida, vida transformada, onde os nossos corpos serão glorificados, transformados de uma forma muito especial. Então veja bem como a vida de Marta ministra preciosas lições para nós. Apesar de nós entendermos que ela é uma pessoa ansiosa e qualificada desta forma, ela também é uma mulher de muita fé. Uma fé que oscila, uma fé que não é completa, às vezes incorreta, mas é uma fé que brilha, é uma fé real, é uma fé salvífica e é uma fé beneficente, porque nos deu o privilégio de entendermos e conhecermos muitas coisas preciosas da palavra de Deus. Que o Senhor Deus possa abençoar a todos os queridos irmãos. Espero que, domingo próximo, possamos continuar vendo outros personagens e a relação desses personagens com o Senhor Jesus. E espero que assim nós possamos avaliar melhor a nossa relação com o Senhor Jesus e ver que tipo de pessoas nós somos, até que limite temos sido ansiosos e que tipo de fé é a nossa e como ela precisa ser corrigida, porque somos falhos, mas ela pode crescer, ela pode desenvolver, ela pode brilhar muito, como a de Marta brilhou. Deus abençoe a todos. Um abraço. Muito bem, nós pudemos ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Certamente nós temos a convicção de que sempre que a palavra é aberta e exposta, ela traz ensinamentos preciosos para as nossas vidas. Por isso nós vamos estar agora orando, agradecendo ao nosso Deus por esses momentos que nós passamos. Logo após, nós vamos estar ouvindo ainda mais um louvor antes do encerramento. Glorioso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que foi aberta, explicada, que certamente veio de encontro aos nossos corações e às nossas necessidades, ó Deus. Abençoe a vida do nosso irmão, que foi usado pelo Senhor para a transmissão desta palavra. Ele possa estar sempre se colocando à Tua disposição para ser usado como foi neste momento aqui. Entrego também nas Tuas mãos a vida de todos aqueles que estão participando dessa transmissão, que ouviram esta palavra, que todos possam colocar em prática aquilo que foi ensinado e falado. Louvamos a Ti e oramos em nome do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Está chegando.
Jerusalém.